Cara, eu acho que o Tite é disparado o melhor treinador da história do Corinthians. Acho disparado. Até o Tite era o Brandão, né, embora não tenha visto pela história. Eu acho que a seleção não muda nada, porque importa para o corintiano o que ele fez no Corinthians. A seleção foi uma tragédia para a seleção. Exatamente. Que nem o Fernandinho, joga muito no City. Na seleção não joga nada. Eu torço pro Brasil, não torço pro City. Não tem... No Corinthians ele foi muito bom. E ele tá precisando de voltar ao cenário... Tá precisando de um carinho, né? Um carinho, aqui ele teria esse carinho. Não, precisa de um bom... De um bom resultado para não ficar essa imagem de fracasso, né? E eu tenho para mim, cara, eu não confiava muito no Tite na seleção e confio nele no Corinthians por alguns motivos. Eu não acho... A gente acompanha o Tite 2005, primeira passagem, como setorista todo dia, 2011, agora em 2015. O Tite tem muitas qualidades de treinador. Para mim é disparado o melhor treinador brasileiro, apesar da tragédia que foi na Copa. Só que o que ele fazia mal no Corinthians? Indicar a contratação, Nico Ibson, Maldonado, substituir. Demorava 1 hora para substituir. Não, e ele tinha também, Vitão, uma dificuldade tremenda de fazer reformulação de elenco. Sim, exatamente. Por isso que ele saiu para vir um Mano fazer a limpeza, né? 2013. 2013, exatamente. E na seleção o que ele faz? O que ele tem de bom? O dia a dia, ele convence os caras, ele é um cara de grupo. O Corinthians foi campeão em 2015 com 10 meses atrasados, os caras corriam para ele. Só que na seleção o que ele tem que fazer? Convocar, escalar e mexer durante o jogo, que é o que ele fez pior a vida inteira. Verdade. Então, assim, o que ele tinha que fazer na seleção não combina com o que ele tem de bom. Que é vestiário. Que é vestiário, 10 meses, treinar. Só que assim, quando a gente falava, meu Deus, cara, não vai tirar esse cara do time. Quando ele tirava, o estádio inteiro estava convencido, porque já estava claro que tinha que tirar. Na seleção, quando ficou claro, já acabou a Copa. Assim, ele indicou Y. Ele insistiu no Rafinha, né? Rafinha agora, Gabriel Jesus na outra Copa. No Corinthians, o que ele conseguia? Treinar a semana inteira, ganhar torcida. Lá ele não tinha isso. O que ele quantas vezes ele mexeu mal e demorou para mexer no Corinthians? Verdade. Indicou jogador. Eu lembro do Ibsen Maldonado, que são os mais me irritaram, mais Marquinhos, Gabriel. Então, assim, o forte dele... O Tite que indicou aquele quarteto, né? Marquinhos, Gabriel, Guilherme, Marlone, Giovanni Augusto. Então, e na seleção... Ele indicou e saiu. O trabalho dele, o que é? Indicar jogadores e... Assim, o que ele fez pior... Foi isso aí. Não foi o que ele fez pior. Então, verdade. assim, não combinava com o que ele tinha que fazer. É óbvio, podia ser que lá desse certo, mas não é o que ele tem de bom. Ele é muito professoral, ele é muito da coisa de hierarquia. Vem cá, o Cascão chegou primeiro, o Zeca tá pensando, não, daqui. Primeiro ele. Primeiro ele. E às vezes não é assim. Acabou a Copa. É o melhor. É o melhor da hora. É verdade. Ele demora para... Então, 2013 é o caso, ele teve que ir embora, porque ele não conseguiu se desvincular dos caras que ganham com ele. Então, na seleção, óbvio que... Só no extremo, que foi o caso do Jorge Henrique. Mas demorou, hein? Demorou. Teve que fazer uma sacanagem. Ele quase infartou para fazer isso. Ele quase perdeu assim, não foi uma coisa que ele fez... Porque é o caso do Jorge Henrique. Pouca gente fala disso. É o caso do Jorge Henrique que mentiu, foi para delegacia. Mentiu mais de uma vez. Não foi... foi um rolo lá que... Abel Ferreira, precisou mandar limar o Patrick, o Renan. Assim, não sei quantas aprontou, mas ele Mas esse Abel, você pode falar... Ele foi um monstro nisso aí. Ele conseguiu... Felipe Melo, problemas. Então, o Tite, ele tem muitas qualidades. Só que as que ele tem, não tem na seleção. Que é tempo de trabalho, convencimento. E o que ele fazia pior. Por exemplo, o Tele Santana, eu peguei menos. Mas não, eu peguei como torcedor, né? Não peguei como repórter. O Muricy eu já peguei já trabalhando. O Muricy, ele era péssimo para fazer substituição. O torcedor do São Paulo infartava. Caralho, não mexe nunca. Ele era o cara do quê? De fazer o treino, o time, fazer jogar. Mas assim, durante o jogo, se o time tivesse mal, ele não lia, demorava para mexer. Ter essa leitura, né? O Tite nas 2 Copas, cara. Na Bélgica, ele esperou um tempo inteiro para entender o que estava acontecendo e agora ele acabou a Copa. Primeiro tempo com a Croácia, o Rafinha. Essas qualidades ele não tinha na época. Não é que não tinha, não era o forte dele. Então não precisava também. Né? Agora no Corinthians, ele tem o carinho. Primeiro, no Corinthians você não tem sai Rafinha, entra Antony. Tem um cara lá, o reserva é muito pior. O Romero. Então assim, é outro tipo de administração.